Ao mencionar dramaturgia televisiva, imediatamente se associa à Rede Globo na consciência coletiva. Tal conexão advém do fato de que a emissora sediada no Rio de Janeiro é reconhecida como uma das principais criadoras de telenovelas no território nacional. Entretanto, outras redes de televisão tiveram o êxito em cativar a audiência e até mesmo desafiar a supremacia da Globo com suas próprias séries de sucesso. No vídeo de hoje vamos mostrar as 8 novelas que fizeram sucesso fora da Rede Globo. Durante a década de 1980, a Band produziu diversas novelas, sendo que 2 delas alcançaram um êxito tão significativo que conseguiram desviar a atenção do público da Rede Globo. Já nos anos 1990, o SBT causou uma perturbação na audiência da Globo com a exibição da novela Éramos 6. Posteriormente foi a vez da Record causar incômodo à gigante do entretenimento com a trama Os 10 Mandamentos. No vídeo de hoje vamos apresentar uma relação de novelas que, apesar de não serem produzidas pela Globo, alcançaram um grande sucesso. Em 1994, o SBT surpreendeu os telespectadores com o lançamento de uma de suas mais memoráveis produções, a novela Éramos 6. Baseada no livro de Maria José Dupré e adaptada para a televisão por Silvio de Abreu e Rubens Evaldi Filho, a trama encantou milhões de pessoas. Essa versão, dirigida por Henrique Martins, Del Rangel e com direção geral de Nilton Travesso, marcou época. Com um elenco de peso liderado por nomes como Irene Ravache, Otton Bastos e Jandir Ferrari, Éramos 6 conquistou não só altos índices de audiência, mas também o reconhecimento da crítica especializada. A trama emocionante acompanhava a jornada da família Lemos ao longo dos anos, sob o olhar atento de Dona Lola, interpretada brilhantemente por Irene Ravache. Não é à toa que essa produção é considerada uma das melhores já feitas pelo canal de Silvio Santos. Aliás, Éramos 6 não só conquistou o coração do público como também incomodou a poderosa Rede Globo. Em várias ocasiões, os telespectadores trocavam o Jornal Nacional pela emocionante história da família Lemos, evidenciando o impacto e a relevância dessa novela. E assim Éramos 6 se tornou uma parte inesquecível da história da televisão brasileira, deixando saudades e lembranças para todos que acompanharam essa emocionante jornada. Prepare-se para viajar de volta aos anos 90, quando uma novela revolucionária invadiu as telinhas e conquistou o coração do público brasileiro. Estamos falando de Pantanal, uma produção da extinta TV Manchete que marcou época e desafiou a hegemonia da Rede Globo. Em 1990, o renomado novelista Benedito Rui Barbosa criou uma verdadeira obra-prima para a TV Manchete. Com um elenco de estrelas e uma trama envolvente, Pantanal cativou os telespectadores desde o primeiro episódio. Um dos pontos altos da novela foi a personagem Juma Marruá, interpretada pela talentosa Cristiana Oliveira. Sua presença magnética na tela conquistou o público e gerou discussões apaixonadas em todos os cantos do país. O sucesso estrondoso de Pantanal não passou despercebido pela concorrência. A Rede Globo viu sua audiência ameaçada e teve que tomar medidas drásticas para combater o avanço da novela da Manchete, incluindo mudanças em sua programação. Assim, Pantanal se tornou mais do que uma simples novela. Foi um fenômeno cultural que deixou uma marca indelével na história da televisão brasileira. Prepare-se para uma jornada épica através das telinhas brasileiras, onde uma produção ousada da Record desafiou as fronteiras da teledramaturgia e conquistou o público de maneira impressionante. Estamos falando de Os 10 Mandamentos, uma novela que colocou a emissora de Edir Macedo no centro das atenções e até fez a poderosa Globo olhar com admiração. A Record decidiu apostar em temas bíblicos e o resultado foi uma produção grandiosa que não passou despercebida por ninguém. A história de Moisés, interpretado brilhantemente por Guilherme Winter, cativou milhões de telespectadores e se tornou um marco na história da televisão brasileira.
Com investimentos robustos em efeitos especiais, a emissora proporcionou ao público momentos de pura magia, como as impressionantes sequências das pragas do Egito e a icônica abertura do Mar Vermelho. Em um movimento surpreendente, a Rede Record vendeu os direitos de exibição de Os 10 Mandamentos para a TV Brasil, emissora do governo federal. E o resultado foi impressionante. A novela alavancou a audiência da TV Brasil, levando-a do 30º para o 5º lugar no Ibope, tornando-se uma das 5 emissoras mais assistidas no horário nobre durante sua exibição. E assim, Os 10 Mandamentos deixou um legado marcante na história da televisão brasileira, provando que uma história épica pode atravessar todas as barreiras e conquistar corações. Prepare-se para uma viagem nostálgica de volta aos anos 90, quando o SBT decidiu cativar o público infantil com uma novela que marcou gerações. Estamos falando de Chiquititas, a versão brasileira do sucesso internacional que conquistou não só as telinhas, mas também os corações de milhões de telespectadores. Criada por Silvio Santos, mais uma vez o visionário empresário acertou em cheio ao trazer para o Brasil essa adaptação encantadora. A história girava em torno das divertidas aventuras das crianças que viviam no orfanato Raio de Luz, uma trama que deixou uma marca eterna na memória de muita gente. Durante 5 temporadas, exibidas entre 1997 e 2001, Chiquititas encantou não só na TV, mas também na indústria da música. Os discos com as canções que embalavam as histórias dessas crianças venderam milhões de cópias, provando o imenso sucesso da novela. O elenco de Chiquititas também marcou época, trazendo talentos que mais tarde se tornariam famosos. Flávia Monteiro brilhou como a protagonista Carol, enquanto outros nomes como Carla Dias e Fernanda Souza também despontaram na trama. Uma das características mais marcantes da versão brasileira foi sua representatividade, ao incluir crianças negras, de descendência nativa e asiática. Essa diversidade trouxe uma riqueza única à novela, com talentos como Areta Oliveira, Pierre Bittencourt, Gisele Medeiros, Vivian Agura e muitos outros. E assim, Chiquititas se tornou muito mais do que uma simples novela infantil. Foi um verdadeiro fenômeno cultural que continua vivo no coração de seus fãs até hoje. Prepare-se para uma viagem no tempo até os anos dourados da televisão brasileira, quando a TV Manchete lançou uma novela que deixou o público de queixo caído. Estamos falando de Chica da Silva, uma produção ousada que marcou época e surpreendeu a todos. Após o sucesso de Pantanal, a Manchete mostrou mais uma vez sua capacidade de inovação ao trazer para as telinhas a história de Chica da Silva. Para o papel principal, a emissora apostou na talentosa Thaís Araújo, que na época tinha apenas 18 anos, mas já demonstrava todo o seu potencial como atriz. A trama, escrita por Valcir Carrasco, causou alvoroço naquele ano devido às suas cenas impactantes de violência e erotismo, que geravam discussões acaloradas entre os telespectadores a cada capítulo. Além de Thaís Araújo, Chica da Silva contou com um elenco de peso, incluindo nomes como Vitor Wagner, Drica Moraes, Carla Cabral, Murilo Rosa, Adriane Galisteu e a icônica Zezé Mota, que deram vida a personagens marcantes e envolventes. E assim, Chica da Silva se tornou mais do que uma simples novela, foi um verdadeiro marco na história da televisão brasileira, que ainda é lembrado e reverenciado por muitos. Prepare-se para embarcar numa viagem nostálgica pelos corredores da Escola Mundial, onde uma história encantadora marcou a infância de milhões de brasileiros. Estamos falando da versão brasileira da novela mexicana Carrossel, uma aposta ousada de Silvio Santos que conquistou o coração do público. Em 2012, o icônico Silvio Santos decidiu trazer para o Brasil a magia de Carrossel. E mais uma vez, o mestre da televisão mostrou sua genialidade ao perceber o potencial dessa trama. O sucesso foi tamanho que até mesmo a gigante Globo teve que reconhecer o impacto da novela. No centro dessa história, encontramos a querida professora Helena Fernandes, uma jovem e bela educadora que transborda amor por seus alunos.
Na escola, ela conta com o apoio dos funcionários Firmino e Graça, que são adorados pelos pequenos. E é lá que conhecemos Adriano, Cirilo, Carmen, Maria Joaquina e tantos outros alunos, cada um com suas peculiaridades e aventuras únicas. As travessuras e aprendizados desses alunos viraram um verdadeiro fenômeno entre as crianças, eternizando personagens como o carismático Cirilo, interpretado por Jean Paulo Campos, e a elegante Maria Joaquina, vivida por Larissa Manoela. E assim Carrossel se tornou muito mais do que uma simples novela, foi um universo mágico que encantou gerações e continua vivo na memória de muitos. Prepare-se para voltar no tempo e reviver uma das mais marcantes produções da televisão brasileira. A Band surpreendeu o público ao lançar Os Imigrantes, uma novela que conquistou corações e deixou uma marca indelével na história da emissora. Escrita por Benedito Rui Barbosa, Os Imigrantes foi uma obra dividida em várias fases, retratando a épica jornada dos imigrantes que chegaram ao Brasil no final do século XIX. Essa novela não apenas cativou audiências, mas também solidificou a presença da Band no cenário das telenovelas brasileiras. Com uma trama envolvente e uma produção impecável, Os Imigrantes conquistou o coração do público e foi aclamada pela crítica especializada, recebendo diversos prêmios. Em 1892 acompanhamos a trajetória dos imigrantes Antônio de Sálvio, Antônio Hernandes e Antônio Pereira, que enfrentam desafios e injustiças ao tentar construir uma nova vida no Brasil. O elenco estelar contava com nomes consagrados como Rubens de Falco, Altair Lima, Otton Bastos, Ioná Magalhães, Nicole Puzzi e muitos outros, que deram vida a personagens inesquecíveis. E assim Os Imigrantes se tornou um marco na televisão brasileira, emocionando e inspirando gerações. Prepare-se para uma viagem ao mundo encantado da televisão brasileira, onde uma novela inesquecível marcou época e conquistou o coração do público. Estamos falando de Cavalo Amarelo, uma produção de Ivani Ribeiro que se tornou um verdadeiro fenômeno no horário nobre da Band. Sob a direção habilidosa de David José, com direção geral de Henrique Martins e direção de núcleo de Walter Avancini, Cavalo Amarelo ganhou vida com um elenco estelar que incluía nomes como Dercy Gonçalves, Ioná Magalhães, Fulvio Stefanini e tantos outros talentos. No centro dessa trama envolvente encontramos Dulcineia, uma ex-vedete hilária, determinada a salvar seu teatro das garras do amargurado Salvador Maldonado, que deseja demolir o prédio para construir um edifício comercial. Com um enredo repleto de reviravoltas, Cavalo Amarelo nos apresenta os 4 filhos de Maldonado, cada um com sua personalidade única e dramas próprios. Enquanto a fria Joana busca apenas o dinheiro, Lalucha se rebela contra o pai e Walter vive sob sua sombra, causando tensão em seu casamento com Belinha. E assim, Cavalo Amarelo se tornou um verdadeiro clássico da televisão brasileira, conquistando fãs e deixando uma marca indelével na memória de todos que acompanharam essa emocionante jornada. E aí, você gostou de ver as 8 novelas que fizeram sucesso fora da Rede Globo? Se você gostou, dê um like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos amantes de novelas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Novelas Nostálgicas e ative o sininho para receber todas as notificações desse canal. Agora o canal Novelas Nostálgicas tem o seu próprio canal de cortes. Para se inscrever nesse nosso novo canal, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!